E eu quero trazer essa informação para você que muitas vezes essas ações ofensivas, elas tentam buscar uma justificativa dentro da imigração ilegal. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e eu vou continuar aqui a nossa série sobre vídeos polêmicos e o tema de hoje talvez seja o mais triste de todos. Vamos falar sobre xenofobia em Portugal. Assiste esse vídeo até o final, ele é extremamente complicado e bora lá! Bom, falar sobre esse tema primeiro gera uma grande tristeza, uma grande chateação e é muito chato ter que falar sobre isso, mas não tem jeito, a gente precisa falar sobre esse assunto. Infelizmente, nós temos visto recentemente aumentarem os casos de xenofobia em território português. E eu quero dizer uma coisa para você: nunca haverá justificativa para qualquer tipo de ação ou reação preconceituosa, seja por fatores religiosos, de etnia, de raça, por ser uma pessoa pobre ou rica. Tudo isso é injustificável e a gente aqui na Aliança Portuguesa reprova veementemente os casos de xenofobia que têm acontecido em Portugal. Nós nunca vamos compactuar ou tentar minimizar algo nesse sentido. Porém, em termos gerais, a gente quer conversar sobre esse assunto para mostrar para você que isso não é um problema exclusivo de Portugal. Recentemente, infelizmente, nós tivemos aí vários ataques racistas ao Vinícius Júnior, né? Jogador brasileiro que joga no Real Madrid na Espanha. Um estádio inteiro gritando, ou boa parte dele, gritando ali, chamando ele de macaco, né? Fazendo ações ofensivas em relação ao Vinícius. E isso tem gerado bastante revolta nas pessoas, com toda a razão. Mas é muito importante que a gente entenda que não somente a Espanha tem vivido isso, ou somente Portugal. Isso infelizmente acontece no próprio Brasil, em que nós temos, por exemplo, algumas regiões, eu sou natural do Rio de Janeiro e vivi em São Paulo por muito tempo, muitas vezes você vai ver preconceitos em relação aos nordestinos ou a pessoas de outras cidades, né? Da mesma forma você vai ver, às vezes, pessoas do sul do Brasil não gostando tanto das pessoas do Rio de Janeiro, ou do norte do Brasil, ou do nordeste do Brasil, e eu não quero, por favor, generalizar. Eu costumo dizer que xenofobia não é um problema de nacionalidade, é um problema do ser humano. Não é uma questão de um português, ou de um brasileiro, ou de um alemão, ou de um francês, ou de um americano, ou de um sul-africano. A questão não é essa, a questão é do ser humano, da índole daquele ser humano específico. E eu acredito que os casos de xenofobia devem ser sim punidos sempre, porém de forma individual e não de forma generalizada. Nós não podemos colocar toda uma nacionalidade, toda uma quantidade de pessoas dentro de um mesmo comportamento, dentro de um mesmo pacote. Eu acredito que o crime deve ser punido de forma individual por quem o praticou. Essa é a minha opinião. É claro, eu quero saber depois a sua opinião aqui. E eu quero trazer essa informação para você que muitas vezes essas ações ofensivas, elas tentam buscar uma justificativa dentro da imigração ilegal. Muitas vezes as pessoas, quando vêm ao país, elas vêm de forma desorganizada, sem a respectiva documentação, sem o planejamento adequado e acabam gerando certos tipos de problemas que até então os nativos daquele local não tinham. E eles direcionam muitas vezes a culpa dos seus problemas ao imigrante. Nem sempre isso é uma verdade, mas o fato é que muitas vezes, ou inflamados por conceitos e ideologias políticas, ou por simplesmente falta de informação, direcionam essas críticas para aquele que, entre aspas, é diferente dele. Então, perceba que eu estou tentando explicar historicamente o que acontece. Eu não quero justificar qualquer tipo de comportamento dessa forma, porque vale a pena relembrar, nós somos veementemente contra qualquer tipo de xenofobia ou de ação discriminatória. Mas somos dentro do Brasil, dentro de Portugal, dentro da Espanha, dentro de qualquer lugar do mundo. E eu acho muito injusto considerar toda uma nação, todo um país, sendo uma nação preconceituosa, porque esse não é o fato. E eu digo aqui, dentro das minhas próprias experiências, o quão bem recebido eu fui, como eu sou bem tratado pelos portugueses, como eu tenho amigos portugueses, amigos de outras nacionalidades, amigos espanhóis,
espanhóis, amigos árabes, amigos de outras nacionalidades completamente diferentes da minha cultura, porque simplesmente não há esse sentimento por parte de nenhum de nós. Não há essa diferenciação. Por essa razão, eu reforço. Eu acredito que esse caso deveria ser tratado pontualmente e não ser taxada toda uma população inteira por conta da ação de uma ou outra pessoa. E claro, todas as autoridades devem agir de forma institucional contra essas ações, porque não há justificativa para poder não ser punido um crime tão grave como esse. Então, o fato é, nós somos todos iguais, somos todos seres humanos. Não há melhor, não há pior, não há nacionalidade melhor ou pior, somos iguais. Porém, todos devemos nos respeitar em todos os sentidos. Sejam as regras de um país diferente, sejam as regras de relacionamento que eventualmente existam de uma religião para outra ou de uma nação para outra, nós devemos sim nos adequar e entender que, de fato, a gente está vivendo um tempo muito complicado em que a maioria das pessoas hoje tem se dividido. A gente, infelizmente, tem voltado a viver num mundo bipolarizado ou multipolarizado, o que acaba nos afastando uns dos outros, e pensar que durante a pandemia nós achávamos que as pessoas mudariam e seriam todas mais unidas. Infelizmente, não foi a realidade que aconteceu. Então, fica aqui o nosso protesto, a nossa tristeza quanto a esses fatos que acontecem, mas nós não estamos aqui para dizer que a nação inteira portuguesa, ou a nação inteira espanhola, ou a brasileira, ou a de qualquer outro lugar do mundo é assim. Eu acredito que esse é um comportamento individual que deve sim ser punido sempre. E aí, o que você achou desse vídeo? Escreve aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Ele é extremamente polêmico e a gente fica muito triste quando isso acontece. Eu entendo que a gente deve fazer as coisas para juntar as pessoas e não para espalhar, não para afastar as pessoas. A gente é muito mais forte quando a gente está alinhado e unido. Então colabore para que você possa juntar e não dividir. Essa é a minha dica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, manda esse vídeo para todo mundo. E até o próximo!